pessoal, bom dia. Nós estamos iniciando a partir de hoje então as nossas transmissões online, tanto dos estudos de Escola Bíblica Dominical, nós também faremos as nossas pregações do domingo à noite, os estudos de pequeno grupo e também os estudos de quarta-feira. E nós então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que seria o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E hoje o estudo é a lição número 30, certo? Da nossa revista Reflexões Bíblicas, edição número 5, certo? E eu achei interessante que o tema de hoje é justamente um tema muito importante para nós nesse momento que nós estamos vivendo. E o tema vai dizer Igreja como agente de esperança no mundo. Igreja como agente de esperança no mundo. Nesse momento tão atribulado que nós estamos vivendo, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, nada mais importante do que nós falarmos sobre esperança nesse momento. E realmente, a igreja vai trazer, ela é um agente de esperança porque ela vai trazer para nós importantes momentos e também nós vamos falar sobre Jesus, a única esperança, nós vamos falar sobre Cristo, nós vamos falar sobre Deus. E por isso é tão importante nós falarmos sobre isso. E o texto que nós gostaríamos de colocar como base da nossa lição é justamente o texto que se encontra em João, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Se você puder, abre aí na sua casa, é importante que você acompanhe o texto bíblico, certo? João, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. É um texto bastante conhecido e nós vamos ler a partir de agora. Vai dizer assim, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É justamente essa esperança que Cristo traz para nós, uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida segura. Claro que neste momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, claro que nós ficamos preocupados e muito desesperançados, mas Cristo é a nossa esperança, certo? E mesmo em meio ao caos, Deus ele pode trazer e colocar e fazer brotar dentro do nosso coração essa esperança que ultrapassa estar reunido somente no domingo, estar reunido somente nos locais de culto, estar reunido simplesmente numa quarta-feira e num local religioso. Ultrapassa isso porque Cristo está conosco em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer local que nós estejamos. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque este vai ser um tempo onde nós vamos falar muito sobre isso. Este vai ser um tempo onde nós vamos ver o quanto é importante ser igreja independentemente do local. Ser igreja com a sua família, ser igreja com as pessoas que estão perto de você. E é muito importante realmente a gente fazer uma reflexão sobre isso. E Cristo ele vai trazer essa esperança para nós. Uma esperança não somente para a nossa família, mas uma esperança para o mundo, independentemente do momento que nós estamos vivendo. A lição, então, ela vai trazer alguns aspectos, falando um pouco sobre esperança, e eu queria que a gente, então, conversasse um pouco sobre isso, batesse um papo, então, sobre esses assuntos que a lição vai trazer para nós. O primeiro item que a lição vai trazer para nós é o seguinte: compromisso de pregar a mensagem pura e simples do Evangelho. Compromisso de pregar a mensagem pura e simples do Evangelho. Meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas procuram esperança em qualquer lugar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas procuram esperança de qualquer forma. As pessoas lotam os hospitais, as pessoas lotam as drogarias, as pessoas lotam muitas vezes o acesso à internet procurando esperança. E nós temos um evangelho que é simples, um evangelho que é eficaz. Por exemplo, a lição vai trazer para nós
que o evangelho, por exemplo, que os primeiros cristãos eles pregavam justamente essa esperança de Cristo, que Cristo veio, que Cristo ressuscitou entre os mortos, que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. E esse é um evangelho simples. Nós muitas vezes é que complicamos, nós muitas vezes colocamos o evangelho como se fosse uma troca, nós colocamos o evangelho como se fosse algo que pode ser comprado, certo? E aí as pessoas nessa desesperança e nesses evangelhos hoje que nós estamos vivendo, tão distorcido, as pessoas então elas procuram comprar o álcool em gel e pagam R$500 pelo álcool em gel ungido porque elas acreditam que vai resolver o problema delas. Elas vão num culto e achando que elas vão conseguir a cura pelo coronavírus por estar lá. E aí as pessoas elas se apegam a um evangelho tão complicado, um evangelho de troca, um evangelho de barganha, mas na verdade Cristo não é assim. Cristo é simples. Ele vai dizer para nós que o fardo dele, aquele jugo que ele traz para nós, é leve, é suave, é tranquilo. O evangelho que Jesus traz para nós é um evangelho simples. Por que é um evangelho simples? Porque é um evangelho de confiança, de fé, de amor, onde a gente pode depositar tudo nas mãos de Deus. A gente não precisa ficar preocupado com outras coisas, a gente não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, porque nós estamos seguros em Cristo. Claro que nós ficamos preocupados em relação à saúde, mas a palavra de Deus vai dizer que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, estamos com o Senhor. Nele nós nos movemos, nele nós existimos. É por isso que essa esperança só Cristo traz. E é por isso que o Evangelho é tão simples. Por que o Evangelho é tão simples? Porque basta crer. Basta crer no Evangelho. Basta crer na salvação vinda de Cristo. E uma vez estando com Cristo, nós estaremos seguros para sempre. A palavra de Deus vai dizer para nós que nada nos separará do amor de Cristo. Nem peste, nem tribulação, nem dificuldade, nem anjo, nem demônio, nem as aflições dessa vida. E não será o coronavírus que vai nos separar do amor de Deus. Muitas pessoas estão nesse momento achando que este momento é um momento de ira de Deus, onde Deus está derramando a sua cólera sobre a humanidade. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, Deus nos ama. Deus nos ama. Claro que muitas vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam à humanidade, mas isso é fruto das nossas próprias consequências, daquilo que nós produzimos, daquilo que nós fazemos e nós causamos mal na humanidade. Deus nos ama, Deus está conosco. Esse é o Evangelho puro, esse é o Evangelho simples que nós devemos pregar para as pessoas. O Evangelho de amor, o Evangelho de esperança, o Evangelho que vai trazer, na verdade, para o coração das pessoas um novo amanhã. Vai trazer para o coração das pessoas a possibilidade de viver segura a cada dia. Não seguras naquilo que possuem, naquilo que têm, naquilo que adquiriram, não seguras no dinheiro, principalmente nesse momento agora, onde uma pandemia se alastra. Pessoas lá na Itália têm dinheiro, mas não podem pagar. E qual é a segurança dessas pessoas? É Deus. A segurança dessas pessoas é Cristo. E é por isso que nós devemos depositar a nossa esperança em Jesus, e é por isso que o Evangelho de Jesus é um Evangelho simples. Paulo vai dizer para nós, não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo? Então, esse é o Evangelho que Cristo veio. E quando Cristo veio, morreu por nós, nos trouxe salvação, nos dá acesso ao Pai, nos dá esperança, uma esperança que vem de dentro para fora, e não uma esperança que pode ser comprada e adquirida em qualquer lugar. Certo? Outro item importante que a lição vai trazer para nós é o seguinte: o compromisso de integrar com os que a ela se achegam. E por que a lição vai trazer isso para nós? Muitas vezes nós cremos no Evangelho e outras pessoas também creem no Evangelho. Pessoas estão reunidas muitas vezes no mesmo lugar, E o que acontece? Nós não conseguimos interagir e não conseguimos integrar essas pessoas. Então, nós precisamos, através
dessa pregação do Evangelho e através da esperança que Cristo nos dá, nós precisamos também integrar as pessoas ao nosso meio, fazer com que elas se sintam amadas. Talvez você diga assim, pastor, mas nesse momento de coronavírus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou integrar as pessoas? Como é que eu vou se juntar às pessoas? Meus irmãos, neste momento, nada mais oportuno do que uma mensagem do WhatsApp, nada mais oportuno do que um vídeo de você grava para a pessoa de motivação, nada mais importante agora de nós estarmos tão próximos, mesmo distantes. Interessante que nós começamos há dias atrás a nossa campanha de Juntos Somos Melhores, e agora é o momento de nós mostrarmos que juntos realmente nós somos melhores, porque nós estamos com o mesmo pensamento de ficar em casa, com o mesmo propósito de preservar a vida das pessoas. Isso é o interessante, a mesma mente, o mesmo coração. A nossa vontade de estar junto, a nossa vontade de estar lá conversando com as pessoas, abraçando as pessoas, esse é o nosso desejo. Mas agora, mesmo nós estamos distantes fisicamente, nós somos um no Senhor. Isso é que é importante, nós somos um no Senhor. Isso não há barreira entre nós, não há barreira espiritual entre nós. Nós somos um. Outro ponto interessante é justamente o nosso ponto número 3. Já que a gente está falando de juntos nós somos melhores, porque juntos nós estamos na mesma mente, no mesmo coração, e aí o nosso item 3 ele vai falar justamente disso também. Olha só, o compromisso de cuidar dos necessitados. Meus irmãos, olha, esse momento que nós estamos vivendo, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar confinados, eu não sei quanto tempo nós vamos passar dentro de casa, certo? E muitas pessoas neste momento, meus irmãos, elas vão ficar muito abatidas, elas vão ficar talvez muito depressivas, se sentindo abandonadas, mas não é esse momento, não é essa questão, certo? E nós precisamos, nessa questão também desse isolamento, pensar justamente nisso, porque fazendo isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos justamente cuidando dessas pessoas. E uma maneira de você cuidar, já que nós estamos tão distantes fisicamente, nada melhor agora de você mandar realmente um WhatsApp, uma mensagem para a pessoa, gravar um vídeo para ela, incentivando, mostrando para ela essa esperança, a esperança de que Cristo está conosco, a esperança de que, independentemente do que vai acontecer, nós podemos confiar em Cristo, nós temos Cristo como nosso companheiro. É interessante a gente pensar que a Bíblia vai dizer para nós assim, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei, jamais te desampararei. De forma nenhuma você vai estar sozinho. Você pode estar não cercado de pessoas, mas Cristo estará do seu lado, certo? E pessoas estarão também orando por você, unidos nesse mesmo propósito, unidos no mesmo espírito, não fisicamente, certo? E é interessante quando a gente faz isso, nós estamos cuidando das pessoas. Nós estamos cuidando das pessoas, fazendo exatamente isso. Também um outro aspecto interessante da gente comentar é que quando a gente também está ficando nesse momento isolado, nós também estamos cuidando das pessoas que vão precisar do hospital. Então você, quando fica quietinho, mais quietinho dentro de casa, você vai estar cuidando das pessoas que vão necessitar. Você vai estar abrindo vaga para essas pessoas. E isso é também cuidar. O Evangelho é um Evangelho de esperança, e quando nós cuidamos uns dos outros, nós transmitimos essa esperança. Que esperança? De que esse momento ele vai passar. A palavra de Deus vai dizer disso para nós, que a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Mas todas as outras coisas passam. Tudo tem um tempo determinado, não é isso que Eclesiastes vai falar para nós? Tudo tem um tempo determinado. Né? Eu disse na reunião lá que nós tivemos com o Conselho Administrativo, quando a gente lê Eclesiastes capítulo 3, e o versículo 5, se não me engano, vai dizer: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então nós estamos um tempo agora, nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, mas não um tempo afastados de Cristo, não um tempo afastados do amor de Deus, porque de maneira nenhuma nós estaremos sendo descuidados. E da mesma forma que Deus cuida de nós em cada instante,
né? Como vai dizer aquela música do Kleber Lucas, Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, mesmo jeito que vai dizer essa música, certo? Deus cuida de nós. E nós também, ficando mais quietinhos em casa, nós vamos estar cuidando uns dos outros. Outro item que essa lição vai trazer para nós, muito interessante, é o seguinte: o compromisso de ter coerência entre a pregação e a vida. Meus irmãos, isso é algo desafiador para nós. Ter coerência entre a nossa pregação e a nossa vida. Nós nos dizemos muitas vezes que nós cuidamos uns dos outros, nós nos dizemos muitas vezes que nós estamos preocupados uns com os outros. Imagina essa situação, eu digo que eu me preocupo com você, que eu me preocupo com a sua saúde, mas aí eu fico pedindo para você se aglomerar com pessoas. Isso não é uma maneira de cuidado. Ou seja, a minha palavra ela precisa ser coerente. Eu não posso ser incoerente no meu modo de falar e no meu modo de agir. Né? Aquele negócio que a gente às vezes fica falando, né? A pessoa fala assim, eu estou muito feliz. Mas aí ela fala que ela está muito feliz, carrancuda, né? Eu estou feliz, eu estou satisfeito, eu estou alegre. Mas a sua ação, o seu rosto não está mostrando que você está alegre. A sua ação não condiz com aquilo que você prega. Você prega uma pessoa contra a mentira, mas você tem sido uma pessoa mentirosa. Você prega que as pessoas devem crer em Jesus, mas você mesmo, às vezes, você vacila na sua fé. Então nós precisamos ter, claro que nós vacilamos de vez em quando, porque nós somos seres humanos, é evidente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para você pregar esse evangelho de esperança para as pessoas se o seu modo de viver ele não condiz com o modo da sua pregação. Você diz uma coisa e você faz outra. Né? É aquele negócio de faça aquilo que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço. Não, nós precisamos ter coerência naquilo que a gente faz, certo? Então, se você diz para as pessoas que você ama essas pessoas, então você precisa demonstrar com as suas ações que você ama essa pessoa. Esses dias, eu estava nesse momento de isolamento, nós ficamos muito preocupados com os nossos pais. E de vez em quando está na hora dos filhos, às vezes, honrar os pais brigando com eles. Né? Falando, olha, está na hora de você ficar em casa. Mas não dá para você falar para o seu pai e para sua mãe ficar em casa se você sai o tempo todo. E também o contrário. Não dá, papai e mamãe, para você falar para o seu filho ficar em casa se você também sai o tempo todo. Certo? Então, se é um momento de isolamento, as suas ações precisam condizer com as suas palavras. Certo? As suas ações precisam condizer com as suas palavras. Isso é fácil? De modo nenhum. Nós somos pecadores, nós erramos, nós vacilamos muitas vezes, mas nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar que as nossas palavras elas precisam ser regadas com as nossas ações. E isso vai fazer muita diferença. Né? Existe um ditado que diz, pregue o evangelho e, se preciso, use palavras. Por que disso? Porque muitas vezes aquilo que a gente faz prega muito mais do que aquilo que a gente fala. Ok? Então esse evangelho de esperança para as pessoas precisa ser um evangelho regado de ações. É por isso que Tiago vai dizer, olha, existe uma fé, mas também existe uma ação, existe uma obra, existe uma prudência. Certo? Nós estamos enfrentando justamente isso. Né? Essa questão da fé e da prudência. Muitas pessoas falam assim, vamos para a igreja, vamos lá nos reunir, nós temos que ter fé que Deus é poderoso. Meu irmão, eu tenho fé que Deus é poderoso, eu creio que Ele pode, num estalar de dedos, num sopro, num único sopro, fazer esse vírus ir embora. Mas agora nós precisamos ter prudência. Está na hora de nós, com as nossas ações, nós que somos cristãos, que somos evangélicos, dizer para o mundo todo, olha, nós não somos um bando de pessoas alienadas, que anda simplesmente de qualquer jeito. Não, nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter
prudência. Algumas pessoas usam, né, aquele texto de modo equivocado, né? Eu ando por fé, não ando por vista. Meu amado, você pode ter fé, por exemplo, que você vai viajar de Valadares para Belo Horizonte, muito bem. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você colocar 120 numa curva, certo? E ultrapassar os caminhões na curva, olha, pode ser que a sua fé não resolva, porque a sua prudência não foi condizente com a sua fé. Eu já disse lá na igreja várias vezes. Nós precisamos ser prudentes. Você vai fazer uma viagem, você precisa checar o pneu, você precisa checar o motor. Isso é prudência, isso não é falta de fé. Nós cremos que Deus vai nos ajudar, nós cremos que os anjos estão nos guardando. Hebreus vai dizer que são espíritos ministradores para nos abençoar. É verdade, é fato, mas nós precisamos, com as nossas ações, fazer toda a diferença. Então, pense nisso, pense nessa questão de, ao pregar o Evangelho principalmente de esperança, pense nas suas ações. As suas ações, elas valem muitas vezes mais do que as palavras. Eu lembro quando a gente estava em racionamento de água, e quantas vezes nós vimos pessoas lavando a calçada, né? E aí a gente olhava para aquelas pessoas e falava: gente, será que ela não está percebendo o que ela está fazendo? Então é isso que faz toda a diferença. Se você quer ganhar o seu vizinho, se você quer fazer diferença na vida dele, certo? Você precisa fazer isso através das suas ações, certo? E o último ponto que a lição vai trazer para nós também é um ponto muito interessante, que vai dizer o compromisso com a contextualização da mensagem. Contextualização. O que é isso, pastor? O que é contextualização da mensagem? Significa dizer, meu irmão, que a maneira que a gente prega em Governador Valadares não significa dizer que é a mesma maneira que a gente prega em Caratinga, não significa dizer que é a mesma maneira que a gente prega em Belo Horizonte, não significa dizer que é a mesma maneira que a gente prega nos Estados Unidos, que a gente prega na África, que a gente prega na Austrália. Porque existe uma contextualização. Nós vivemos no Brasil um contexto de evangelização diferente. Nós somos evangelizados, o Brasil foi evangelizado pelos Estados Unidos e pelas pessoas do sul dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe uma diferença muito grande na colonização do sul com a colonização do norte. Existe uma diferença muito grande na sociedade do sul com a sociedade do norte. É muito diferente. Então nós trazemos essa bagagem, mas também nós trazemos a bagagem religiosa dos africanos, mas também nós trazemos a bagagem religiosa dos indígenas. Olha que confusão, é uma leitura teológica americana, mas ao mesmo tempo africana, mas ao mesmo tempo indígena. E nós temos também um pouco europeia, porque os portugueses é que nos colonizaram. Olha que confusão. Então a nossa pregação, ela é uma pregação de esperança, mas ela é uma pregação que precisa ser contextualizada, certo? A gente sempre fala muito, nós estamos num contexto de um bairro chamado Santa Helena. Santa Helena tem algumas partes muito boas e outras partes muito ruins, como vários bairros de Governador Valadares. Não é o Santa Helena que é todo ruim, não é isso. E uma das coisas muito interessantes no Santa Helena que eu vejo é que as pessoas, os vizinhos, eu percebo isso, talvez eu esteja enganado, mas eu percebo como os vizinhos eles são próximos uns dos outros. Tanto que quando nós começamos o pequeno grupo, rapidamente os vizinhos se juntaram. De repente, se a gente fosse num contexto central, talvez isso não aconteceria. Mas lá no Santa Helena aconteceu. Ou seja, nós estamos pregando o Evangelho de esperança numa contextualização. Certo? E é interessante quando a gente fala de contextualização, porque olha o contexto que nós estamos vivendo agora. Você está tendo seu pastor ensinando para você via online, né? A gente um tempo atrás nem imaginaria isso, né? A gente gosta do pastor lá presencial, a gente gosta, mas olha, o contexto que nós estamos vivendo aqui agora é outro. Nós estamos vivendo um contexto de isolamento social. É ruim? Claro que é ruim. Lógico que nós vamos sentir muita falta. Claro que isso nos preocupa, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar desse jeito. Imagina nós voltarmos a nos reunir daqui a 6 meses. Que confusão que vai dar. Será que a gente vai se reconhecer? Será que a gente vai conseguir, vai lembrar uns dos outros de tanto tempo que nós ficamos afastados? Claro que vamos, né? Eu tenho certeza que vamos. Mas a gente fica pensando nisso, a gente fica preocupado com isso, né?
E esse contexto que nós estamos vivendo agora, um contexto de ensino online, certo? Mas eu tenho certeza, meu irmão, que mesmo afastados e mesmo nesse contexto, interagindo via internet, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, eu tenho certeza que Deus fará maravilhas na sua família. Né? Nós estamos, é interessante, né? Eu nem imaginava que isso tudo ia acontecer, e nós começamos a nossa campanha juntos. E esse juntos ganhou uma outra dimensão, porque o juntos agora não é juntos fisicamente, mas é juntos na mente e coração, como diz a música que nós cantamos no nosso tema, né? Juntos na mente e juntos no nosso coração. E é interessante que a gente, justamente nesse momento, nós fizemos uma devocional para você fazer com a sua família. Nós nem imaginávamos isso, mas que bom que agora você tem uma devocional para você fazer com a sua família. Então é muito importante, meu irmão, que você esteja ligado nisso. É muito importante que você esteja ligado na mensagem, mesmo distantes. É muito importante que você esteja ligado, ok? Qual que é então a conclusão que nós vamos tirar disso, né? O que nós podemos concluir com isso? Nós podemos concluir que o Evangelho é um Evangelho de esperança, independentemente da situação que nós estamos passando, independentemente do instante que nós estamos passando, independentemente do contexto que nós estamos vivenciando como sociedade. O Evangelho continua sendo um Evangelho de esperança. E esse Evangelho precisa ser pregado de forma simples, para que as pessoas creiam no poder transformador do Evangelho. Quero deixar então esse estudo com você. Eu espero que eu tenha abençoado a sua vida. Eu espero que você possa ter sido enriquecido com a palavra de Deus e com tudo aquilo que nós conversamos nessa manhã. E que Deus possa abençoar você e a sua família. Olha, eu quero despedir de você dando alguns recados muito importantes. O primeiro deles é que todo domingo de manhã, né, nesse período de 9, 10 horas, nós teremos um plantão lá. Se você quiser ofertar, certo? Ir lá e deixar a sua oferta, você pode fazer isso. Pastor, nesse momento, por que você está preocupado com a oferta? Não, meu irmão, estou preocupado com você. Mas a questão da oferta é porque nós temos compromissos financeiros. Né? A conta de luz, embora ela caia um pouco, ela vai chegar. A conta de água, ela vai chegar. Nós temos compromissos financeiros que precisamos arcar. E eu preciso de você. Eu preciso que você faça isso. Se você não quer ir lá na igreja fazer isso, então eu preciso que você mande um WhatsApp para Micheline. Preciso que você mande um WhatsApp para ela, para que ela possa te orientar de que maneira você pode fazer isso. Então não pense de forma nenhuma que eu estou preocupado com a sua contribuição. Na verdade, eu estou preocupado com a nossa organização e eu conto com você para que você faça isso. Ok? Outro aviso muito importante que eu gostaria de dar é que as nossas transmissões, os nossos momentos que nós vamos ter online, eles acontecerão no mesmo horário de todas as transmissões, no mesmo horário de todas as transmissões, não, no mesmo horário que a gente fazia lá fisicamente, certo? Então, na terça-feira, nós vamos fazer o estudo de pequeno grupo às 7h30. Você pode acessar a página da igreja lá no YouTube. Se você digitar aí BBNGV, você vai encontrar. Se você digitar aí BBN Governador Valadares, também você vai encontrar a nossa página lá no YouTube. Então, na terça-feira, às 7h30, nós vamos colocar lá o estudo do pequeno grupo. Pastor, mas não tem mais pequeno grupo. Mas você faz com a sua família esse estudo de pequeno grupo, que é muito importante. Ok? Na quarta-feira também nós teremos um estudo bíblico, normalmente. Domingo pela manhã nós vamos fazer a lição da Escola Bíblica Dominical. E no domingo à noite a pregação, uma palavra para o seu coração, embora ela seja curta, mas para que você possa então, nesse instante, nesse tempo de vida, para que você possa então ser abençoado. Tá? Eu quero grandemente que Deus abençoe você nesse momento que você está vivendo a sua vida. E eu quero dizer que você pode contar com as minhas orações. Eu tenho orado pela nossa igreja, eu tenho orado por você. E se você precisar de alguma coisa, você pode me mandar um WhatsApp, você pode ligar para mim, que eu prontamente estarei atendendo você. Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente a nossa igreja. E eu tenho certeza que juntos, com certeza, nós somos melhores. Deus abençoe você.